Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Neste vídeo aqui eu vou falar para vocês dessa relação aí que está colocada no letreiro, Dia dos Pais, Idade Média, Comércio e Santos. Então, dentro de instantes nós vamos iniciar. Então pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui eu resolvi fazer porque no último dia 9 de agosto, domingo passado, nós tivemos aí o Dia dos Pais. Eu queria aproveitar o gancho para falar sobre a Idade Média e dar indicação até de um livro aqui no final. Na Idade Média aconteceu uma situação muito difícil para as famílias, que era o seguinte: a questão de escolher entre o pagamento dos tributos para o senhor feudal e a manutenção dos filhos. Então, muitas vezes, em situações drásticas, os pais acabavam deixando com que os filhos fossem embora para poder manter a sua família dentro do feudo pagando os tributos. Então, vários filhos aí na Idade Média, aí de famílias de servos, acabaram tendo que debandar dos feudos e acabaram se tornando indigentes, acabaram tendo que pedir esmolas, acabaram tendo que viajar até conseguir algum rumo na vida. Pessoal, acabou acontecendo com um homem chamado Goderico de Finchl, que em inglês é Godric, Goderico de Finchl, ele nasceu no fim do século XI, na segunda metade do século XI, mais precisamente, ali por volta de 1065. E Goderico de Finchl, pessoal, ele nasceu aí, tem uma disputa sobre a localidade de onde ele nasceu, pode ter nascido ou no condado de Lincolnshire ou Norfolk. Os dois são muito próximos, a gente pode ver aí no mapa, na esquerda ali tem o condado de Lincolnshire e na direita Norfolk, Mas o que interessa aqui pra gente não é propriamente isso. Vai se dedicar aí a ficar passando pelas praias, Então o que ele fazia nas praias? Ele ficava olhando os barcos que ficavam encalhados. Ele fazia isso assim como várias outras pessoas faziam também. Então ele ficava buscando ali nos destroços dos navios que encalhavam objetos que ele pudesse juntar e vender, E nós estamos falando aí do fim do século XI. Isso daí, pessoal, já era o renascimento comercial e urbano na Europa acontecendo. Então o Goderico vai virar um comerciante e navegador. Então ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai se juntar com outras pessoas que vão fazer isso também na época e vai começar a prosperar. Ele vai chegar a ser importante, aliás, na navegação. Inclusive, se relata que ele foi aquele que transportou o rei Balduíno I de Jerusalém, já lá nas cruzadas, porque essa época das cruzadas, ele vai acabar transportando o rei Balduíno num momento em que ele tem que fazer uma viagem até Jaffa, que é ali na região próxima de Jerusalém. Então isso é que se relata. Então ele foi uma pessoa importante. Num determinado momento da vida do Goderico, ele acabou mudando. Por quê? Então o que se relata é que ele teria supostamente encontrado São Cuthberto, que era um santo, uma pessoa que tinha vivido no século VII, depois de Cristo. Então, assim, por isso que o encontro teria sido suposto, porque o São Cuthberto morreu. Mas o que se relata é que o Goderico alegava ter encontrado o santo ali no norte da Inglaterra. E aí, pessoal, ele acabou mudando a vida dele, a partir daí, a partir de diálogo que ele teria tido com o São Cuthberto, Então, o São Cuthberto está aí, a imagem dele no vitral, numa catedral, que é a Catedral de Gloucester, que inclusive foi utilizada algumas vezes para a gravação do Harry Potter, Tem algumas cenas ali. Este é o lugar para onde o Goderico vai quando passa a ter sua mente modificada ali. Então ele vai para Durham, e aí lá, pessoal, ele vai fundar o Priorado de Finchl. Priorado é o lugar onde fica um prior, então ele vai se tornar um prior, Então ele vai atrair outras pessoas ali que queriam também fazer caridade, porque ele vai passar a ser um ermitão, Então uma pessoa que vai passar a ter uma vida muito simples, e isolado ali do resto da sociedade. Então ele vai abandonar o comércio a partir daí. A imagem do priorado, Então tá aí, fica lá em Finchl, em Durham, nesse condado aí da Inglaterra, lá no norte do país. A partir da morte aí do Goderico, em 1170, então ele viveu muito, porque ele nasceu lá em 1065, o Godric vai ser considerado um santo, bastante popular na Idade Média. Apesar de não ser oficialmente reconhecido pela Igreja Católica como um santo, ele vai ser considerado assim pela população da Inglaterra, e principalmente do norte, a partir aí do fim do século XII.
De onde eu tirei essa história aqui? Eu tirei deste livro aqui, História Econômica e Social da Idade Média, do Henri Pirenne. O Henri Pirenne, ele foi um grande historiador belga, tá, que se dedicou à Idade Média. Ele estudou as cidades medievais, ele estudou o comércio na Idade Média. Enfim, foi um grande interessado aí nessa época sobre o renascimento comercial e urbano, que era o que estava envolvido aí em volta do Goderico, né? Então ele viveu essa época, mas aqui a gente viu que a vida da pessoa na época, ela poderia ter uma dinamicidade. Então ele começou lá atrás como alguém que foi rejeitado pelos pais, né, devido a pressões sociais, acabou prosperando no comércio e acabou se tornando uma espécie de santo depois, né? Então, caminhos aí eles poderiam mudar completamente ao longo da vida do sujeito. Então, pessoal, era só isso mesmo que eu tinha para falar aqui. Então, obrigado e até a próxima.